Não tem muito problema. Aí, consigo gravar. Então, vou fazer o 5. Deixa eu apagar minha luzinha. Espero que a minha luzinha aqui contribua também, porque hoje tá Freud a situação. Vamos lá. Exercício 5, do Arthur. Então, quem não fez a lista, acompanha a resolução aí do 5, quem ainda não fez a lista de equilíbrio térmico, porque talvez surja dúvida lá no exercício 5. O exercício 5 está falando o seguinte, anota aí, ó, aqui em cima, vai que alguém entra atrasado, né? Equilíbrio térmico, exercício 5. Então, vamos lá. Num bloco de gelo em fusão, faça uma cavidade onde são colocados 80 gramas de um metal de calor específico 0,03. Então, imagina que você tem gelo em fusão, tá? O que significa o gelo estar em fusão? Ele está começando a derreter. Ainda não começou, vai começar a derreter. O que significa que essa pedra de gelo está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. E aí, ele diz que faz uma cavidade aqui, vai fazer um buraco aqui, ó, nesse gelo. E nesse buraco que ele vai fazer no gelo, ele vai colocar uma peça de metal. Imagina que tá colocando aqui nesse orifício aqui, metal. O que a gente sabe desse metal que tá aqui dentro do gelo? A gente sabe o calor específico dele, que é 0,03 calorias por graus Celsius. A gente sabe a temperatura inicial dele, que é de 200 graus Celsius. E o problema quer saber qual é a massa de água que se forma até o equilíbrio térmico. E ele deu como informação ainda o L de fusão, que é o calor latente de fusão. É 80 calorias por grama. Arthur, tá aí? Sinaliza para mim, Arthur. Não sei se caiu a internet. Ótimo. Então, Arthur, aqui a gente vai pensar o seguinte. Provavelmente, esse metal vai fornecer calor suficiente para derreter uma boa parte do gelo. Mas eu vou considerar que ele não vai derreter tudo, tá? Se ele não derrete tudo, isso significa que ele foi perdendo energia, perdendo energia, perdendo energia. E o gelo foi ganhando, tá? Mas a quantidade de energia que o gelo ganhou foi só para derreter ele. Ele não falou, ó, o gelo todo derreteu, virou água líquida e eu esquentei essa água líquida com a pecinha de metal que eu coloquei lá dentro. O problema não tá falando isso para mim. Eu tô falando, olha, coloquei uma peça de metal e a peça de metal derreteu uma parte desse gelo. Se ela derreteu só uma parte desse gelo, isso significa que a temperatura final dessa peça de metal é 0. Por que 0? Porque ela perdeu calor suficiente até chegar 0 graus Celsius, e aí ela não tem mais de onde tirar energia. O gelo está a 0, não tem mais como derreter. Então, a gente vai escrever o seguinte, somando todas essas trocas de calor, aqui não tem muita conta para fazer, não. Somando todas as trocas de calor, a soma das trocas de calor vai ser 0, tá? Quem é que está perdendo calor? Quem está perdendo calor é o metal. Quem está ganhando calor é o gelo. Então, a quantidade de calor que o metal perde é igual à quantidade de calor que o gelo ganha. Mas aí eu posso escrever também Q do metal mais o Q do gelo igual a 0. Como é que eu vou calcular o calor do metal? Eu vou calcular como sendo M, C, delta T. E o do gelo? É só fusão. M vezes L. E isso igual a 0. Então, o gelo não estava numa temperatura abaixo de 0, não virou água líquida suficiente para o aquecer, então só fundiu. Então, só calor latente aqui no meio. Agora, vamos trocar os números. Massa do metal. Eu não tenho no enunciado. Espera lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho no enunciado para ver se eu não esqueci de pegar a massa do metal. Tem 80 gramas o metal.
É isso? 80 gramas. Tá aqui, ó. 80 gramas. Pus ali em cima em vermelho. Então, Arthur, troca o M do metal por 80. Troca o calor específico por 0,03. Variação de temperatura do metal. Temperatura final, 0. Menos a temperatura inicial, que é 200. 0 por quê? Porque o máximo que ele pode chegar numa temperatura baixa aí é a temperatura do gelo, que é o 0. Mais esse M que aparece aqui para mim na expressão do gelo, ó, isso aqui é sempre a massa que fundiu. E a pergunta do problema é quanto derreteu do gelo. Então, essa aqui é a minha pergunta. O L de fusão, 80. Isso aqui igual a 0. Agora sobrou só matemática. Você vai ver que a quantidade de calor do metal vai ficar negativa. Exatamente por quê? Porque ele está perdendo calor. Quanto que o metal perdeu de calor? 80 vezes 0,03 dá 2,4, vezes menos 200 me dá menos 480. Então, isso aqui dá menos 480. Mais 80, massa do gelo que derreteu, igual a 0. Daqui a gente tira, então, que a massa do gelo que derreteu é 480 dividido por 80. E 480 dividido por 80 é o mesmo que 48 dividido por 8, que vai dar 6 gramas. Tá? Então, só para ver se ficou clara a ideia. O metal estava a 200, tá? Aí ele esfria. Até quanto? Até 0. E aí, nesse processo, ele perdeu 480 calorias, tá? Perdeu para quem? Para o gelo. O gelo não tinha caloria nenhuma. O gelo ganhou 480 calorias. E aí eu poderia ter feito só uma regrinha de 3, se eu quisesse, né? 80 calorias derretem 1 grama, isso aqui me diz o calor latente. 80 calorias derretem 1 grama de gelo. Quantos gramas de gelo eu estaria derretendo com as 480 calorias que ele ganhou aí do metal? Podia fazer uma regrinha de 3, tá? Descobrir a quantidade de calor que o metal perdeu e depois fazer uma regrinha de 3 para saber quanto de gelo derreteu. Ok, Arthur? Agora é o Daniel que está com dúvida no exercício 3. Certo, Daniel? Vou ter que abrir a lista. Então, Arthur, eu posso sair um pouquinho dessa tela? Você printou, copiou, o restante da turma também, anotou aí o exercício 5. Joia. Então, deixa eu ir aqui para o book de vocês. Lista de calor latente. Então, vamos lá, lista de calor latente. Exercício 3. Deixa eu descer aqui. Isso aqui não é na luzinha. Então, o que diz para nós o exercício 3? Vou tirar uma foto porque eu não consigo passar daqui para o outro lado. Então, eu sempre tiro uma fotinha para poder ler o enunciado. Ai, gente, eu não gosto quando vocês somem assim, limite. Ok. Olha lá, Graça Lopes quer participar. Permitiu lá. Eu sempre aperto o botãozinho errado. Vamos lá. Luzinha de novo. Tô apagando aqui essa luzinha. Tô limpando a tela. Dani, exercício 3. Uma fonte de potência constante igual a 400 calorias por minuto. Então, vamos anotar essa informação. Nós sabemos a potência da fonte. Então, lista de calor latente, exercício 3. Potência igual a 400 calorias por minuto. O que mais eu sei? A fonte fornece isso para um bloco de gelo de massa 200 gramas. Então, anotei a massa, 200 gramas. Inicialmente, é uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Sabendo que o sistema é aquecido até uma temperatura final de 50 graus Celsius, calcule quanto tempo gasto para o aquecimento. Então, a pergunta é tempo.
A primeira coisa que você vai pensar aqui é a seguinte, Dani. Faz um gráfico do que acontece com o gelo. Temperatura em função da quantidade de calor. Isso aqui vai ajudar você a resolver o problema. O gelo, ele estava inicialmente numa temperatura de menos 20. Aí, a fonte vai fornecer calor. O que acontece com essa temperatura dele? Vai subindo. De menos 20 até zero. Enquanto ela está subindo, esse gelo é sólido, tá? 0 graus, o gelo é sólido. Aí, o que acontece? A fonte continua fornecendo calor para derreter esse gelo. Então, vou ter aqui uma retinha bem em cima do eixo do Q, ó. Porque à medida que eu estou fornecendo calor, eu só derreto o gelo, não aumento a temperatura. Até que no final do processo, no final dessa reta aqui, eu vou ter apenas água líquida. Então, aqui no começo é sólido e aqui no final é líquido. Aí, essa água líquida do gelo, eu vou aquecer, de acordo com o problema, até a temperatura de 50 graus Celsius. Então, é isso que está acontecendo. Vamos calcular a quantidade de calor total nesse processo. Tá, Daniel? Nessa primeira reta, como tem mudança de temperatura, ela vai de menos 20 até zero, é calor sensível. É gelo, é sólido. Aqui é a fusão que está acontecendo, passagem do sólido para o líquido. E aqui é apenas água líquida que eu estou aquecendo. Então, aqui também é calor sensível. Reta inclinada, calor sensível. Reta paralela ao eixo do Q, calor latente. Aqui é calor sensível para o gelo, água sólida, e aqui é calor sensível para água líquida, que são coisas diferentes. Então, vamos calcular a quantidade de calor em cada etapa, tá? A primeira etapa, nós vamos chamar aqui a etapa aqui de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Esquentei o gelo. Vamos calcular quando eu esquentei o gelo. Delta Q é MC delta T. Vou chamar de delta Q1, que é o da primeira reta. A massa, 200. Aí tem que voltar lá no enunciado do exercício para ver o calor específico do gelo. Normalmente, vem no enunciado de algum dos exercícios. Deixa eu ver se nesse aqui veio. Deixa eu voltar aqui no enunciado. Ele não deu. Eu vou ter que pegar de um exercício anterior ou eu vou ter que pegar lá do caderno, tá, Daniel? O calor específico do gelo, ele vale 0,5. Tá? Não tá no enunciado. Precisava estar. Ah, então tá bom. Então, vamos concluir aqui, ó. O calor específico do gelo é 0,5. E aí, a variação de temperatura é temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é o menos 20. Só para a gente não perder nenhum sinal aí no caminho. Então, a quantidade de calor na primeira reta vai ser 200 vezes meio, que é 100. Menos com menos dá mais, então vai dar uma quantidade de calor positiva, afinal estou fornecendo energia, não estou retirando. Aqui tem um 20, ficou 100 vezes 20, e 100 vezes 20 vai me dar 2.000. 2.000 calorias só na primeira reta. Agora, a segunda reta é onde acontece a fusão. Onde acontece a fusão, a gente faz M vezes L, que também acho que não está no enunciado do exercício, né? Mas o L de fusão da água estava nos outros. Ele é 80. Quanto que eu estou derretendo de gelo? Eu estou derretendo os 200 gramas, é todo o gelo que eu estou derretendo. Então, aqui vai a massa total, 200. O L de fusão, que não está no enunciado, é 80. Então, ó, tem duas coisas que não estão no enunciado desse exercício. Calor específico, tem três coisas, na verdade. O L de fusão também não está. A quantidade de calor, então, na segunda reta, que é onde acontece a fusão, vai ser de 16.000 calorias. Agora eu vou pensar na terceira reta. A terceira reta, a temperatura está indo de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Ah, 100 não, 50, né? O problema fala 50.
Vou só diminuir um pouquinho aqui, que ali embaixo eu não consigo escrever. Ficou bem pequenininho. Se estiver pequeno demais, avisa que eu aumento. 50 graus Celsius. De novo, calor sensível. M, C, delta T. E aqui tem mais uma informação que ele não deu, que é o calor específico da água líquida, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, tem 3 coisas que ele não deu, tá? Opa, é marca-texto que eu quero. Ele não deu o calor específico da água, ele não deu no enunciado o L de fusão 80, isso eu tinha que pegar de outro exercício. Massa da água, que veio lá do gelo derretido, 200. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, agora de 0 para 50. Temperatura final, 50. Temperatura final inicial, 0. Daqui a gente tira, então, 200 vezes 50, que vai me dar 10.000 calorias. No total, a gente sabe quantas calorias foi fornecida para esse gelo. Comecei com 2.000, depois dei 16.000, e lá no final, 10.000. Tá? Então, a quantidade de calor total fornecida para o gelo, a gente vai escrever assim, é a soma de todos esses deltas Qs. E a soma de todos esses deltas Qs, aqui é 2.000, né? Vai dar 18.000, 28.000. 28.000 calorias. Mas não é essa a pergunta do problema, a pergunta é o tempo. Agora a gente faz uma regrinha de 3, Daniel. Qual é a regrinha de 3 que eu vou fazer para responder o problema? Eu vou lá na potência. O que eu sei da potência? São 400 calorias a cada 1 minuto. Só que foi fornecido quanto para derreter o gelo? 28.000 calorias. Então, quanto tempo demorou para aquecer aí esse gelo até 50 graus Celsius? Então, vai ser o mesmo que 400x igual a 28.000. O x, portanto, vai ser o 28.000 dividido pelo 400. E 28.000 dividido por 400 dá 70. Eu não sei se é essa a resposta. Mas são 70 minutos. Tá? Aí precisa ir lá na lista conferir. É o basicão, tá? Mas faltando informações, Daniel. Faltando 3 informações para a resolução do exercício. Aí fica difícil, né? Sem essas 3 informações fica bem difícil. Porque provavelmente essas informações estavam. Era uma lista que eu tirei, não sei se foi do livro de vocês ou de outro livro de física, não é o meu livro velho de física que eu estou acostumada a usar. Que é aquele que vocês também já estão acostumados com a lista dele, né? Então, talvez na lista que eu tirei aí do livro, lá no livro, tivesse assim, exercício proposto. Quando necessário, utilize C do gelo, C da água, C do vapor. E aí ele vai com os enunciados sem essas informações. Pode ter ocorrido isso, tá, Dani? Pessoal, mais algum aí? Anota para mim no chat para a gente fazer, tá? Abner está presente. André tá por aí? Salve, André. O André Silva. Eu vou fazer o 2, tá, Murilo? Espera só um pouquinho. O André Vinícius tá aí? André Vini, não? Arthur. Tá por aí, Arthur? Aí, Arthur. Carol. Cadê tu, Carol? Daniel. Dani. Diego. Não tá, né? Daniel tá aí. Estou aqui. Música da Shakira, isso. Diego, não, né? Daniel tá aí. Carol não veio hoje. Vamos lá. Edu. Salve, Edu. Efraim. Salve, salve, Efraim. Felipe Ferreira. Fê, tá aí? Gabi. Salve, Gabi. Giovana. Cadê a Gi?
Gui? Não, filha, é chamada, não é você, não. João Norato? Oi, Carol. Cadê o João Norato para responder minha chamada? Tá aí, o Joãozinho? João tava aí no começo da aula. Falou até boa noite pra mim. Cadê o João? Ok, vamos lá. Exercício 2 da lista de equilíbrio térmico. Deixa eu pegar aqui o enunciado. Eu acho que esse aí eu tenho enunciado aqui na foto. Tem. Então, posso apagar essa tela, que está aqui? Ok. Vamos lá, limpamos a tela. Então, equilíbrio térmico, exercício 2. Quem não fez a lista, então aproveita. Vai que aparece dúvida nesse exercício na hora que estiver fazendo, né? Nossa, pra mim tá tão embaçado isso aqui. Não sei se vocês estão vendo embaçado, mas pra mim tá embaçado. Num calorímetro, cuja capacidade térmica é 5 calorias por gramas grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 300 gramas de um líquido de calor específico 0,20 na temperatura de 41 graus Celsius. Então, se eu quiser, eu posso montar a tabelinha aqui, né? Eu tenho calorímetro, tenho um líquido. Informações que eu tenho do calorímetro. Se eu montar a tabela, eu vou pôr M, C, temperatura inicial, temperatura final. Eu não tenho M e nem o C do calorímetro, eu tenho os dois juntos, que é a capacidade térmica. Então, capacidade térmica já é o produto M vezes C. O do calorímetro vale 5. Eu estou montando uma tabelinha aqui. Temperatura inicial do calorímetro, 10. Aí eu coloquei um líquido lá dentro. 300 gramas. O calor específico do líquido é 0,20. Estou pondo aqui na tabela. 0,20 calorias por gramas graus Celsius. Deixa eu só arrumar aqui para não parecer que é uma barrinha, porque até eu achei que era uma... Assim, pronto, melhorou. E ele estava inicialmente a 41 graus Celsius. E o problema quer saber a temperatura de equilíbrio térmico. Então, nessa situação aqui, que é a situação A, a gente vai somar todas as trocas de calor e ela vai dar 0. Quem é que trocou calor? O calorímetro e o líquido. Como é que eu calculo esses calores? M, C, delta T. Ele não falou em mudança de estado físico de nenhum deles. Eu não tenho nem o M nem o C do calorímetro, mas eu tenho já o produto dos dois, que é 5. Variação de temperatura do calorímetro é a temperatura final menos a inicial, que é 10. Aí eu tenho mais massa do líquido, que é líquido, tudo do líquido, 300 gramas. Calor específico do líquido, 0,20. Variação de temperatura do líquido, temperatura final menos a inicial. Isso aqui vai dar igual a 0. Tudo bem até aqui? Jóia. Agora, continha, matemática. 5 vezes T, menos 5 vezes 10, mais 300 vezes 0,20 é o mesmo que 30 vezes 2, que vai dar 60. E o 60, ele tem que ser distribuído entre o T e o menos 41. Então, eu fico com 60, que multiplica T, aí eu vou ter mais com menos, menos, o 60 multiplicado pelo 41, que vai me dar 2.460. Isso igual a 0. 5T com mais 60T vai dar 65T. Agora, o que não é T? Dá 1.510, né? Que é negativo, e aí eu vou passar para o outro lado positivo. Então, eu somei o 2.460 com os 50, como os dois são negativos, eu estou levando para o outro lado,
e aí eu levei positivo. Daqui a gente tira, então, que esse conjunto atinge uma temperatura de equilíbrio térmico que é 2.510 dividido por 65. Aproximadamente 39 ou 38,6. Eu não sei como está a resposta, tá? Então, essa aqui eu vou deixar assim, ó, temperatura de equilíbrio térmico. Com isso, feito o A, tranquilo. Agora o B. O B diz o seguinte: vou colocar agora no calorímetro um bloco metálico. Vou pôr aqui em vermelho, mais uma linha na minha tabela. Opa, uma linha torta não, né? Mais uma linha aqui na minha tabela, tá? Que é para o item B. Então, agora está entrando aqui um metal. O que eu sei desse metal? Ele tem 500 gramas, tá? O que mais eu sei dele? Eu sei que ele está a 200 graus Celsius. Então, eu não tenho aqui o calor específico, mas eu tenho a temperatura inicial dele, 200. E aí, o que acontece nessa situação? Ele quer saber, tem um novo equilíbrio térmico. E o novo equilíbrio térmico vai acontecer a 60 graus Celsius. Então, aqui, tira um print dessa tela, porque eu vou apagar uma informação da tabela, tá? Tirar um print. O que eu vou apagar? A temperatura inicial de 10 graus Celsius e 41 graus Celsius era para o item A. Agora, quando eu resolvo o item B, o que aconteceu? O líquido e o calorímetro já entraram em equilíbrio térmico. Isso quer dizer que os dois estão com a mesma temperatura, que é esse 38,6. E não mais o 10, e não mais o 40 e pouco, tá? Então, tive que apagar, porque é uma nova situação esse item B. E aí ele disse que nessa nova situação, onde isso aqui já estava em equilíbrio térmico, e eu coloquei o metal, o equilíbrio térmico aconteceu a 60 graus Celsius. Então, ó, temperatura final de todos eles é 60 graus Celsius. Então, é como se eu tivesse aqui uma nova tabela, tá? O calorímetro continua tendo M vezes C igual a 5, o líquido continua sendo 300 gramas, 0,20 calorias por gramas graus Celsius, o metal 500, e a pergunta é o que sobrou aqui em branco na minha tabelinha. Então, de novo, eu somo todas as trocas de calor, e a soma de todas essas trocas de calor tem que dar 0. Então, quem que eu vou somar? O calorímetro, mais a água, ou melhor, o líquido, né? Mais o metal, e isso tem que dar 0. Aqui, MC delta T, MC delta T, MC delta T, igual a 0. Lembrando que cada pedacinho desse é uma continha que eu estou fazendo, tá? E aí eu pego os valores lá da minha tabela. Se quiser calcular separado, pode calcular. Dá para pôr o cálculo até aqui do lado, ó, como resposta na tabela. Mas aqui, resposta. Sai multiplicando. MC, delta T, e já anota aqui. Eu armei aqui uma continha. Vou trocar as informações, né? 5. O delta T eu tenho. É temperatura final, 60, menos a inicial, que agora é 38,6. Massa do líquido, 300. Calor específico do líquido, 0,20. Variação de temperatura do líquido, 60, menos 38,6. Agora vai para o metal. Vou empurrar minha luzinha um pouquinho para a direita, para a esquerda. Agora, do metal, eu tenho a massa, que é 500. O calor específico dele, eu não sei, é a pergunta do meu problema, então, vou manter aqui, ó, o Czinho. E a variação de temperatura é o 60 menos o 200. É sempre a final menos a inicial. Isso é igual a 0. Aqui vai dar negativo, porque é o metal que está perdendo calor
para o calorímetro e para o líquido. Agora acabou a física, sobrou só a matemática. O 60 menos o 38,6, isso vai dar para gente 21,4, tá? E aí eu já vou fazer vezes 5, que dá 107. Então, o resultado dessa continha aqui é 107. Se eu não errei as contas, é 107. Aí, de novo, eu tenho 60 menos o 38,6, que dá 21,4. E aí, eu multiplico por 0,20 e multiplico por 300. Isso dá 1.284. Depois confiram as contas, tá? Agora, aqui, o que vai acontecer? Para começar, não vai dar mais, vai dar menos, né? Menos 60 menos 200 vai me dar um número negativo, por isso que eu pus ali na frente já o sinalzinho de menos. 60 menos 200 dá menos 140. Que vezes 500 me dá menos 70 mil. Que vezes C me dá menos 70 mil C. Igual a zero. 107 somado com o 1.284 dá 1.291, positivo. Que eu vou passar para o outro lado, negativo. Os dois lados estão negativos, portanto, multiplica os dois lados por menos 1, para ficar positivo. E aí eu pego 1.291, 1.291, né? 1.291, e divido ele por 70 mil. O que me dá 0,018. Não sei se ele aproxima para 0,02, estou sem gabarito. Calorias por gramas grau Celsius. Se ele aproximar, ele ficou como 0,02, tá? Estou sem a resposta. Quem pediu o exercício conseguiu entender a resolução? Agora eu não lembro quem foi que pediu. Ok. Vou continuar aqui a chamada. Eu parei a chamada no João Honorato. João Pedro Carvalho. O João Pedro Moraes. Ok. José William. Não. Ju. Ok, Ju. Léo. Salve, Léo. Letícia. Cadê você, Letícia? Lelê? Oi, Lelê. Lorenza. Cadê você, Lorenza? Lorenza tá aí. Lorenzo. Lorenza não tá aí, não? Achei que tinha visto a Lorenza. O Lorenzo tá. Pelo menos tá. Antes de eu ter aqueles chutes lá no computador, o Lorenzo está. Lucas. Lucas Eduardo. Não. Lucas Fernandes. Matheus Estevam. Matheus Gonçalves. Matheus Estevam tá aí. Gonçalves. Micael. Salve, Micael. Murilo tá aí. Nicolas. Salve, Nicolas também tá. Paulo Roberto ainda não tem vindo. Pedro Salles. Salve, Pedro. Poli. A Poli estava no comecinho da aula. Poli continua na aula, Poliana. Raíssa. Ô, Dani, eu não sei se tá certo, eu preciso olhar, tá? Só um minutinho. Poliana não respondeu. Raíssa tá aí? Raíssa não respondeu. O Ricardo respondeu. Richard. Salve, salve, Ricardo. Richard. Juan. Richard tá aí. Juan. Ok, Juan. Samuel. Tiago.
Vinícius Gavon. Salve, Vinícius. Uhul. Aê. É por isso que meu computador dá problema. Ei, Vini. Não sei se você arruma essas coisas aí. Vitória. Cadê a Vi? Salve, Vi. Muito bem. Exercício 5 de equilíbrio térmico, Daniel. Eu preciso fazer para saber se dá certo. Eu não fiz. De calor latente? Peraí. O que você quer, filho? Aqui, ó. Se cobre. Por quê? Deixa eu achar a lista aqui de calor latente. Eu não tô com o enunciado. Vou voltar aqui para pegar o enunciado. Espera lá, Daniel. Eu já te digo. Vamos ter que fazer ele, Daniel. Tá? Para saber se a resposta tá certa ou não. Pelo menos eu fazendo ele, se você estiver errando alguma coisa aí, a gente já descobre onde você está errando. Ele pede em quilocalorias e a resposta está em calorias, é só converter. Quanto está a resposta dele? Tirei foto, mas eu não peguei a resposta. Eu vou encaminhar ele, Dani, e aí a gente vê junto, tá bom? 14.000. Ok, vamos lá. Então, a lista é calor latente. E agora o exercício é o 5. Deseja-se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,50 e o da água 1. E o calor latente de fusão do gelo é 80. Quanto calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo? Então, ó, vamos começar com o gráfico, tá, Daniel? Que aí a gente entende melhor. O gelo tá a menos 20. Aqui embaixo, menos 20. O que a gente faz com esse gelo? Esquenta o gelo até zero. Aí o gelo derrete. Vira tudo água líquida e a gente esquenta essa água líquida até 30. É isso aqui que a gente vai fazer. 3 contas, tá? Ele deu o calor específico do gelo, deu o calor específico da água e deu o L de fusão. Vamos ver se você não errou em nenhuma continha aí no problema. A massa de gelo, qual que é? 100 gramas. Deixa eu anotar aqui. 100 gramas. Então, a primeira continha que a gente vai fazer, me acompanha, se puder me dar os resultados, eu agradeço. É de T igual a menos 20 até T igual a zero, que é calor sensível, que é M, C, delta T. A massa, 100 gramas. O calor específico do gelo, está lá no enunciado, é 0,5. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Daqui a gente tira, então, 100 vezes meio vai dar 50. Ai, o celular fica dando recado aqui, chato. 100 vezes meio dá 50. E os 50 a gente multiplica pelo 20. Isso dá 1.000. Confere aí, né, Daniel? Até aqui, belezinha. Certo? Agora vamos para a segunda reta. A segunda reta é quando acontece a fusão. A fusão, a gente calcula como M vezes L. A massa é 100 e o L de fusão, está no enunciado, é 80. 100 vezes 80, isso vai me dar 8.000. 8.000 calorias. Até aqui estamos indo. Agora nós vamos fazer uma terceira continha, que é da temperatura de 0 graus Celsius até a temperatura
de 30 graus Celsius. De novo, é calor sensível. M, C, delta T. A massa é 100. Aqui já é água líquida, né? De 0 a 30 graus é água líquida. O calor específico é 1. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, que é o 0. Para esse trecho, a reta vai de 0 até 30. Subindo aqui, já achou o erro, né, Dani? Se bobear, você colocou o Czinho igual a 0,5 aqui também, né? E aí, isso aqui dá 3.000. Só que tá tudo em calorias. 50 não é 50, é 30. É porque o outro exercício era 50. O que eu acabei de fazer antes, que era parecido com esse, era 50 graus Celsius a temperatura final. E não 30. Tá? Talvez seja por isso. Você deve ter confundido. Aí você soma tudo, vai estar em calorias. Aí você tira 3 zeros e põe a letrinha K. Ok? Aí tá resolvido. Fora esse, pessoal, mais algum? Tá errada a resposta lá? Tá 12.000? Mas dá 12.000. Ah, 12.000 calorias, né? Seria 12.000 calorias ou 12 quilocalorias. Ok? Aí, se ele pede em quilocalorias, então é 12 quilocalorias, 12 cacau, que é o mesmo que 12.000, né? Só que é um modo diferente de escrever, só isso. Mas aí você coloca 12 cacau, 12 quilocalorias. Já. Pessoal aí dos meus 26 alunos da sala, dúvidas? Bom demais? Não mais? Vai lá, Ricardo. Tá Mac? Se tá Mac, tá difícil, Arthur. Tá fácil, não. Daniel parou nas 7 de latente, tá de boa até agora. Então tá bom, Daniel. Mas não é tão tranquilo assim, não. É fácil a gente se perder nesses exercícios, tá? É fácil a gente achar, pegar uma temperatura errada, é fácil a gente pegar um calor específico errado. Nossa, é muito fácil a gente errar uma bobeirinha dessa e falar, puxa, o resultado final não bateu. Aí quando você vai olhar porque pegou calor específico, ao invés do gelo, pegou da água, ao invés da água, pegou do gelo, aí pegou a temperatura inicial errada, aí erra o problema inteiro. Não tem jeito, né? Mas o esqueminha para resolução não é complexo, não. Mas ele é fácil de errar. Não tenha dúvida que é fácil de errar. Pessoal, vocês estão fazendo tranquilo aí desse lado. Se tiver dúvida, vocês perguntem. Coloca aqui no chat e pergunta para mim, tá bom? Eu vou deixar minha tela compartilhada aqui com vocês, porém, eu vou desligar o microfone. E aí, se vocês precisarem, eu ligo o microfone de novo e resolvo com vocês.
Pessoal, estou encerrando aqui o meeting, tá? São 9 horas. Professor, rapidinho, Lorenzo aqui. Oi, Lorenzo. Boa noite, prof. Pelo que eu vi, eu acho que eu perdi a chamada, que eu tive que ir no banheiro, meio urgente. Não, Lorenzo, eu sabia que você estava aí porque eu vi você no comecinho da aula. Ah, tá. Tá bom? Fica Que bom. tranquilo que eu sabia que você estava aí. Você, a Polly, que também estava no comecinho da aula, mas também não respondeu, tá certo? Tá bom. Então, Valeu, professor. trabalhar aí na lista e até a semana que vem, gente. Até. Deixa eu terminar aqui a gravação. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. Ok, interromper.